Hoje o nosso bate-papo é muito importante para a nossa saúde. Nós vamos falar sobre aneurismas. Eles são considerados silenciosos e muito perigosos. O nosso bate-papo é com o Dr. Tiago Dantas, que é neurocirurgião, e vai explicar tudo isso e muito mais para tirar as nossas dúvidas a partir de agora. E como eu não sou boba nem nada, eu trago um especialista, como eu disse na abertura aqui do nosso bate-papo, Dr. Tiago Dantas. Prazer. Que pai d'égua te ter aqui. Obrigada pela tua visita, para poder trazer para a gente essa tradução. Quando a gente fala de saúde, doutor, a gente tem sempre essa impressão, meu Deus, será que eu entendi? Será que era esse o sintoma? Será que era essa a causa? E a gente começa a virar um ilusionista e começa a procurar na internet. E as pessoas vão googlando ali e vão mandando mensagem achando que isso é o suficiente para entender. Mas como eu disse logo na nossa abertura, os aneurismas são diferentes e a gente precisa tomar muito cuidado, né? E eu queria começar o nosso bate-papo, doutor Tiago, perguntando exatamente aquela coisa bem básica mesmo. O que são os aneurismas e como é que eles se formam? Então, assim, o aneurisma é uma patologia vascular. Perfeito. Tá? Ela pode dar em qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar? Qualquer lugar do corpo. Pode ser um aneurisma de aorta, pode ser um aneurisma de artéria renal. Só que mais precisamente falando dos aneurismas cerebrais, são os aneurismas intracranianos, aqueles que estão dentro do crânio. Eles conferem mais risco para a função cerebral, porque um sangramento de um aneurisma cerebral pode causar um AVC hemorrágico, um derrame cerebral. Por isso que ele é tão grave. As pessoas costumam dizer que eles são silenciosos, que eles estão ali, que de repente quando aparece, tudo muda na vida da pessoa. E como o senhor disse, como tem vários tipos, pode causar vários problemas. Como é que eles se formam, doutor? Não, então, o aneurisma geralmente ele é assintomático, como você falou, só dando uma complementada. Certo. Quando ele vai dar sintomas, geralmente é quando ele está muito grande, ele pode comprimir algum nervo craniano ou ele rompe. Aí ele vai apresentar uma dor de cabeça, sendo a maior da vida. E como é que eles se formam? Tá? Geralmente é um estresse pela pressão em cima da parede do vaso, onde ocorre uma pequena ruptura de uma parede do vaso, uma camada do vaso, e ele vai se formando mais fino, ele é mais fino do que o tecido do vaso. E pelo fato dele expandir com esse tecido mais fino, vocês imaginam um balão. Então, quanto mais expandido, mais fino ele fica, e maior o risco dele se romper. Eu ia justamente perguntar quais são os principais riscos quando tem esse rompimento. Independente de onde seja, é um risco muito grande e é sempre muito grave, doutor? Não necessariamente. Assim, depende muito. Existem graduações, né? Existem escalas que estratificam o grau de sangramento. Existe uma escala tomográfica que é a mais usada, que é a escala de Fischer. Existem umas escalas americanas que basicamente assim, quanto mais intenso o sangramento, mais grave é. Maior são os riscos. Entendi. Aqui na Assembleia Legislativa, o Parlamento Paraense tem pensado em muitas ações, algumas conectadas com aquelas datas específicas. É o Setembro Amarelo, é o Agosto Lilás, mas de alguma maneira os parlamentares estão sempre pensando em projetos que possam ampliar a questão da saúde. Muito é falado aqui na Assembleia, doutor, sobre os cuidados com a alimentação, a questão também de consciência, de combates, de exercício. Eu queria saber, porque olha a envergadura da pessoa fazendo a pergunta. Quando a gente fala de aneurismas, a gente está falando que todos esses quesitos de cuidados com a saúde, eles são capazes de evitar? Tá. Então, o aneurisma, eu digo assim, a gente tem 3 fatores de risco principais, não são os únicos, tá? Os principais histórico familiar, pressão alta e tabagismo. São os 3 principais, tá? Existem outros, tá? E dentre os fatores de risco, a gente pode dividir assim, resumidamente, entre os fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis, né? Quais são os fatores de risco modificáveis? É a pressão alta, tá? É o tabagismo, eu fumo se eu quero, tá? Então, entendi. Agora, o histórico familiar a gente não pode mudar. A pessoa já nasceu com aquele componente genético. Então, muitas pessoas têm um aneurisma por conta do histórico familiar. Tá? Existem algumas síndromes genéticas que podem causar, são mais propensas a pessoa a formar aneurismas cerebrais. Entendi. Então, às vezes não tem a ver só com o estilo de vida. Por exemplo, por que eu estou fazendo essa referência? Que nós já tivemos vários exemplos até de
de pessoas que têm uma alta performance na área do exercício, que se cuidam, e até atletas que já tiveram casos de aneurismas e outros problemas, né? E aí a gente se pergunta, e agora? O que faz? Como é que pensa? Como é que ajusta isso? Foi diagnosticado aneurisma. A prevenção já não deu certo. Então eu digo assim, já teve talvez a pessoa tenha algum fator de risco lá atrás, por exemplo, tem algum histórico na família, algum parente de primeiro grau, que a gente diz assim, quais são os parentes de primeiro grau? Pai e mãe e os filhos. Tá? Irmãos não são considerados parentes de primeiro grau. Tá? São os principais fatores, apesar de que a gente rastreia também em irmãos que tem na família, a gente acaba pesquisando casos de aneurisma. Diagnosticou o aneurisma cerebral. Próxima etapa, geralmente ele é diagnosticado com um exame o quê? De uma ressonância, uma angiorressonância ou uma angiotomografia. Próximo passo é fazer uma arteriografia cerebral. O que é? Um cateterismo. A gente faz uma avaliação, um estudo numa sala de hemodinâmica, que nem o cardiologista faz o cateterismo cardíaco. Sim. Nós, neurocirurgiões, fazemos o estudo vascular dentro da sala de hemodinâmica para poder entender esse aneurisma. Esse ele vai me dar informações como o formato dele, a localização, o tamanho com maior precisão, para saber qual é a melhor maneira de eu abordar esse aneurisma. Ou seja, eu faço essa varredura, posso chamar assim, de maneira leiga, eu faço um grande estudo ali e a partir daí o senhor toma a decisão de qual o tratamento. Isso levando em consideração que já se descobriu que tem um aneurisma. Isso. É isso? Isso. Agora, doutor, no caso daquelas pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela nossa programação ou estão ouvindo a gente pela rádio e de repente, poxa, mas eu não senti nada ainda, eu nem imagino como é que eu posso imaginar. Eu senti um sintoma X, será que eu já estou tendo algum problema? Como é que a gente pode alertar as pessoas para aquelas que não foram diagnosticadas, que não se descobriu que tem, mas que é importante ficar alerta? É justamente rastrear esses fatores de risco, se a pessoa tem aquele check-up vai resolver. Aquele check-up, uma conversa no consultório para poder entender o histórico familiar dessa pessoa, o histórico genético dessa pessoa, para saber se vale a pena. Muitas vezes o neurologista pede os exames e encaminha para a gente, tá? Dentro desse contexto, a gente poder fazer essa investigação melhor. É porque eu percebo que hoje, na geração em que nós vivemos, doutor, é muito fácil, na ponta aqui do celular, na ponta da mão, você vai lá e digita, Google, o que é o aneurisma? O que é? Eu senti isso aqui, meu Deus, eu já estou tendo um problema, né? Isso está sendo muito comum. A gente tem transferido para a internet aquilo que é de responsabilidade de alguém que entende do assunto, como é o senhor, e outros especialistas em diversas áreas no segmento da saúde. E a gente fica nessa associação. Então, muitas pessoas talvez, mas eu vi que fulano sentiu e eu já senti isso. Tem isso também, doutor? Da pessoa sentir algo que alguém que já teve, que foi diagnosticado, começou um tratamento, ela pode ficar alerta ali ou realmente só mesmo o acompanhamento? Então, a maior parte das dores de cabeça, graças a Deus, são dores de cabeça benignas, né? A gente sempre fala assim. Então, de cabeça, a gente tem as dores de cabeça primárias e as dores de cabeça secundárias. O que é isso? As primárias é porque a doença é a dor de cabeça. Um exemplo clássico é a enxaqueca, que não é mais frequente. A gente tem, por exemplo, a dor de cabeça tensional, que é mais comum do consultório, que é o paciente que está estressado, que está desgastado e começa a ter dor de cabeça. Ai, meu Deus. Então, essas são as dores de cabeça primárias. Tá. Essas são as dores de cabeça pela dor de cabeça. A doença é a dor de cabeça. E a gente tem as secundárias, que são causadas por alguma patologia de base. Um exemplo é o aneurisma cerebral, ele rompe, mais outros tumores cerebrais, meningite, um traumatismo craniano, isso tudo pode causar dor de cabeça. Entendi. Tá? Mas por uma razão secundária. Tá. Tá? No caso, nós também, é muito comum hoje em dia, quem não tem essa predisposição de ser mais resistente, tô fazendo uma referência tipo lá em casa. Gente, eu tenho um negócio de dor de cabeça que eu quero tomar um remédio. Entendeu? Eu quero tomar um remédio, meu marido ele aguenta um tempão. Talvez você que esteja acompanhando a gente agora seja parecido comigo ou com meu esposo, eu não sei. Mas existe alguma relação com usos exagerados de medicamentos ou algum tipo de substância, algo que a gente ingere que pode facilitar o aneurisma? Ou não, isso é coisa do pessoal da internet? Por exemplo, a libação alcoólica, o álcool,
Não que ele leve à formação, mas o álcool pode sim levar a uma ruptura do aneurisma, porque ele, no momento de euforia, ele tende a aumentar a pressão. Tá? Então, esse pico pressórico, isso pode levar a uma ruptura de aneurisma. E claro, né, o excesso exagerado do álcool também pode causar. Algumas drogas ilícitas, por exemplo, a cocaína, Sim. A cocaína ela faz uma vasculite na parede do vaso. O que é a vasculite? Uma inflamação na parede do vaso. Esse processo inflamatório também pode levar à formação de aneurismas cerebrais. Tá? Então, isso é muito cuidado aí com o que vocês consomem. Pois é, muito importante. E além de consumir, quem tu estás consultando para saber se tu tem ou se não tem. É tão importante a gente ter essa consciência que cada um tem sua função, não é à toa, né? E a gente ter essa consciência para o dia a dia e trazer essa história do check-up, infelizmente, não é uma rotina, não é algo comum para todas as pessoas, né? A gente ainda tem um sistema público de saúde que tem as suas deficiências. Isso tem sido, inclusive, tema aqui na Assembleia Legislativa através de projetos aprovados pelos nossos parlamentares para tentar ampliar isso. Mas também tem as pessoas que são descuidadas mesmo tendo plano de saúde. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de estar nesse acompanhamento, né? Aqui a gente está falando sobre aneurismas, mas isso acaba ampliando para outros tipos de problemas de saúde, né, doutor? Sim. Na verdade, uma parte também que eu gosto muito da área médica é a questão da longevidade, né? Então eu digo assim, qual é a medida que eu tomo que tem maior impacto na minha sobrevida? Isso para tudo, é a atividade física. Eu digo hoje para o paciente, tem que fazer atividade física, tá? Façam pelo menos treinos de força, tá? E treinos de resistência, treino aeróbico, né, que chamam. Pode ser, não posso correr porque meu joelho dói. Não, mas aí faz uma hidroginástica, faz uma natação, sobe escada. Isso tudo ajuda a ativar o sistema circulatório e melhorar também a circulação cerebral. Ou seja, cuidando dessa circulação, a gente vai cuidar de um monte de coisas no corpo, né, doutor? Exatamente. As pessoas ainda são muito negligentes, né? Eu tenho isso muito por mim. A minha chefa, ela disse para mim assim, olha, check-up esse ano, hein? Não vai esquecer. Vamos fazer, tem que fazer não sei o quê, tem que não fazer não sei onde. E é verdade, às vezes a gente acaba elegendo o tempo da gente somente para o trabalho ou outras coisas e acaba esquecendo dessa parte. Por isso, assim, doutor, eu queria, antes da gente encerrar, trazer para as pessoas, o senhor já falou sobre a questão do exercício, mas vamos fazer um apanhado geral nessa finalização do nosso bate-papo, sobre as medidas de prevenção, o que as pessoas estão acompanhando a gente, elas podem se prevenir para evitar esses aneurismas e quais dicas práticas para o dia a dia a gente pode deixar para elas. Tá. Avaliem o histórico familiar de vocês, tá? Porque hoje em dia a gente também fala tanto do tabagismo, que é o fator de risco talvez até mais importante, mas proporcionalmente hoje quando a gente joga e vê que as pessoas estão deixando de fumar, eu já fico mais feliz. A gente já vê uma coisa, um hábito que tem se deixado, que as pessoas estão fumando menos. Só que tem uma coisa, tá? Hoje em dia a gente vê um consumo muito grande nos jovens daqueles cigarros eletrônicos. Misericórdia, é verdade. Aqueles cigarros eletrônicos também são deletérios para o sistema vascular, inclusive para o cerebral. Então isso volta a aumentar a propensão de aneurisma, né? Você deixa o cigarro convencional e mete aquele cigarro eletrônico. Então muito cuidado, que ele vicia até mais, porque a concentração de nicotina fica maior no sangue. A química toda, né? Exatamente. Com relação às alimentações, tá? Um alimento com salzinho não tem problema. O problema é o consumo exagerado. O consumo exagerado daquela cerveja no final de semana, do torresminho. Isso aí aumenta a pressão, então é muito cuidado, você diminui a resistência, você aumenta a resistência vascular, isso tudo aumenta os fatores de risco, aumenta a propensão a você desenvolver problemas não só aneurisma, mas o AVC. Isso é importante. E doutor, e a gente fala desses cuidados não somente para quem já tem uma certa idade ou para quem está acima do peso, mas a gente já tem casos de aneurismas em várias faixas etárias, né? E condições corporais também diferentes. Então, todo cuidado ele é importante em qualquer fase da vida. Né? Não. Ele é presente, ele é muito mais frequente, muito mais frequente em mulheres do que em homens, porque as mulheres têm os vasos mais finos,
Então isso leva uma propensão a um problema genético a mais para as mulheres, como se já não tivessem poucos, para poder desenvolver aneurisma, mas a gente vê também em outros. A gente vê também a presença. E qualquer faixa etária também. Mas geralmente é mais frequente na 5ª e 6ª década de vida, na faixa entre os 40 e 60 anos. Ai, meu Deus, fiz 45, doutor, agora, meu Deus. Respira, tem que dar tudo certo. Doutor, eu queria lhe agradecer pelo seu tempo, eu sei que é super apertado, o senhor tem uma agenda enorme e tem não somente o atendimento, né, clínico e tantas outras coisas, ter tido esse tempo de vir aqui esclarecer isso para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte que acompanha a gente aqui e trazer essas dicas práticas, porque eu acho que saúde, além da gente tratar com os especialistas, que tem todo a sua linguagem técnica, mas quando a gente traz dicas preciosas como essa, a gente traduz e inspira as pessoas. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, beijo no coração de vocês, obrigada pela companhia. Continue aqui na nossa programação, conferindo outros conteúdos para você ficar super inteirado aqui, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.